26 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferragem, Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo, pelo AM 1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, ou então baixa aí o aplicativo no seu celular e nos acompanhe aqui na Metropolitana com Romildo Campelo, ele que é nosso colaborador, gestor em políticas públicas e também um especialista aí do nosso dia a dia, né? A gente vai fazer os comentários hoje sobre mobilidade urbana, cidades inteligentes, são assuntos que a gente vem falando muito, principalmente agora, né? Estamos aí fechando esse primeiro ano de mandato do prefeito Caio Cunha. A secretária de Mobilidade Urbana esteve aqui, a Cristiane Aires, falando dessa reestruturação da mobilidade urbana. Teve o anúncio do aumento da passagem de R$ 4,50 para R$ 5,00 a partir de 2022. Na verdade, é um reajuste da passagem, né? E também a tal da história do ISS, do transporte coletivo de Mogi. Tem muito assunto, né, Romildo? Bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. Tem muito assunto aí, com certeza. Você está firme? Firme e forte. Vamos começar falando sobre esse momento que a gente está aguardando aí, o final do ano chegar, com uma reestruturação da mobilidade urbana. Claro que não é um assunto que vai ser feito, né? A cidade inteligente é todos os dias. Mas tem um ponto que a gente precisa tocar, que as administrações nos últimos 20 anos em Mogi têm falado muito, que é o aumento do número de veículos e como reestruturar melhor a cidade, que está com trânsito já de cidade grande, né? Quase 500 mil habitantes. A gente sabe que Mogi, nos horários de pico, está bombando, né? Como que você está enxergando esse momento da mobilidade? Olha, Marilei, tem alguns aspectos que a gente tem que levantar aí. Primeiro, olhar a questão da mobilidade como um todo, né? Nós não podemos falar só do ônibus, ou só do carro, ou o trem, ou a bicicleta. Tem que colocar, são todos partes de um grande conjunto chamado mobilidade urbana, né? E que a gente tem que pensar isso como um sistema de transporte, um sistema de mobilidade, das pessoas poderem ir e vir. Tem alguns conceitos que a gente precisa entender também. Que, primeiro, a questão do transporte público, a gente tem um conceito clássico que é assim: no governo você faz tudo o que você pode e na iniciativa privada você faz tudo o que não é proibido, né? Então o governo só pode fazer ou tem que fazer aquilo que a lei prevê que é o papel do Estado, certo? A Constituição nossa, federal de 88, prevê no seu artigo 30 que transporte coletivo é uma obrigação do município, da prefeitura. E a prefeitura pode ou ter os próprios ônibus, ou fazer a concessão ou permissão de exploração do serviço de transporte público. Então, ponto 1, é obrigação da prefeitura cuidar do transporte coletivo, certo? Está na Constituição, artigo 30. E um ponto 2, que também está na Constituição, isso está desde 88 na Constituição, tá? Questão do transporte coletivo. E em 2015 tem uma mudança na Constituição, tem uma emenda, e aí nos direitos sociais, no artigo 6º, é incluído, do mesmo modo que está lá, que é direito social, a educação, saúde, foi incluído a questão do direito ao transporte, tá? Então o transporte é um direito tão básico e essencial do cidadão brasileiro como é saúde, como é educação. Há uma mudança de status mesmo, de classificação da importância do transporte, né? Então, 2 pontos. É obrigação do município prover o transporte coletivo, ou com ônibus próprio, ou dando permissão e concessão. Segundo, o transporte é um direito do cidadão. Então, o que a gente tem que olhar? Isso como um todo, né? Do mesmo modo que você tem o SUS para a saúde, você tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, está se pensando no Brasil um sistema único de transportes, um sistema de transporte que dê garantia ao cidadão para poder ir trabalhar, estudar, ir ao médico,
certo? Que como é que você fala que você tem direito à saúde se você não tem como chegar ao posto de saúde, né? Tanto a saúde se garante como a estrutura existente, como você poder chegar até a saúde. Então, por que eu estou dizendo isso? De que você precisa pensar como um todo, você precisa olhar que é uma obrigação do município pensar no transporte coletivo. E tem que pensar que nós temos que olhar dois preços, e a gente só está falando de um, que é a tarifa que o usuário paga no ônibus, certo? Você vai lá e paga lá R$ 4,50 para andar. Só que isso, e o conceito que se trabalha hoje em dia, em cidades modernas e inteligentes, é que você tem o valor da tarifa e você tem o valor da remuneração. Quanto que custa, quanto que ou a prefeitura fazendo, ou uma empresa executando o serviço, quanto que tem que se pagar por o serviço? Porque se ele é um serviço essencial, se é um direito essencial, isso tem que ser pensado de outra maneira, né? Quando se fala de tirar a isenção do ISS das empresas, parece que está se fazendo justiça. Não, agora vamos acabar com os coronéis do transporte, vai pagar como uma empresa qualquer. Está errado. Está errado porque, assim, o custo do imposto tem que entrar nesta conta de que o transporte é um direito do cidadão, certo? E pensar nas diversas formas de ter receita para garantir o transporte ao cidadão. Por exemplo, você poderia ter publicidade, no ônibus, você poderia ter televisão dentro do ônibus como uma forma de ter publicidade e arrecadação para financiar o transporte. Você poderia ter máquina de venda no terminal, máquina de venda dentro do ônibus. Eu quero comprar água, refrigerante, comprar um fone de ouvido que eu esqueci para ouvir. E ter lá dentro do ônibus uma maquininha de venda que vai gerar receita para o Fundo Municipal de Transporte, que subsidia a passagem de ônibus. Pensar fora da caixinha, pensar de maneira diferente. E o sistema, como é um sistema mais amplo, é muito mais do que fazer ponto de ônibus, que é uma obrigação da prefeitura e tem que fazer mesmo. Mas nós temos que pensar em outros, nós estamos falando de mobilidade urbana, né? Nós temos que pensar na ciclovia, em lugar para guardar bicicleta, na própria questão que você falou dos carros, e colocar isso tudo num fundo de transporte, incluindo aí as multas, incluindo o dinheiro que vem da Zona Azul. Nós temos aí, por exemplo, radares desligados em Mogi por causa da empresa. Por causa de uma briga jurídica da prefeitura com a empresa, que ganhou, certo? Então, radares não estão funcionando. E que deveria compor o Fundo Municipal de Transporte. Então, quer dizer, não tem dinheiro recebendo de multa, não certo? tem dinheiro de multa. Então, vamos lá. Outro ponto que a gente tem falado muito é a cidade inteligente sobre o sincronismo dos semáforos. Segundo a secretária Cristiane Aires, nunca teve sincronicidade que foi uma efetivamente feita na cidade. Então, por exemplo, eu vou falar da Manuel Rude, ok? Que é uma avenida que eu passo todos os dias. Uma das... Ou na Cidade Guimarães, qualquer uma. Ou a Francisco Ribeiro Nogueira, qualquer avenida grande de Mogi, você não tem sincronicidade. Então, você chega na... Sincronismo, né? Você não tem. Então, você chega, para o carro, aí daqui a pouco... A própria Avenida Ipiranga, né? Todas as grandes avenidas... Você tem pequenos trechos, não tem isso não tem, como um todo. E isso deveria ser feito de maneira dinâmica. Então, mas ela falou que nunca foi feito. Foi feito, tem pequenos trechos. Então, mas a cidade precisa ser pensada como um todo, você mesmo falou, não é? A cidade precisa ser pensada como um todo, só que essa infraestrutura tem que ser colocada para se fazer isso. Sim, aí ela falou que esse planejamento de cidades inteligentes vai ter essa estrutura. O que é muito bem-vindo. Parabéns. Sim. Né? Aí, outro ponto que ela tem falado muito... Que foi uma ideia do Mário Berti, que chamava Onda Verde, ele falou isso. Nossa, eu lembro da Onda Verde. Né? Lembra disso, Marcelo? De sincronizar e tal. Eu lembro disso. Que era que todos os semáforos verdes e tal. Sim. E isso se faz modernamente, você tendo sensores que medem quantidade de carros para você falar, opa, tem menos carro aqui. E isso vai ser colocado a partir do momento em que vai ser feito esse planejamento de uma nova empresa que vai estruturar o trânsito da cidade. Tudo bem, só que são coisas diferentes, Marilene. Sim, mas é mobilidade urbana, né? Sim, mas o problema é quem tirar paga o ônibus do centro da cidade. Eu sei, mas de quem paga essa conta? Quem vai pagar essa conta é o usuário? Não, tem que ser o fundo, É a pessoa mais pobre que vai financiar essa estrutura. Tem que ser o fundo de transporte. Exato.
Exato. Só que se você não colocar isso tudo num conjunto, fica parecendo. Você faz. Fazer um caixa, você tá fazer um falando. caixa, um fundo do transporte, da transporte. mobilidade urbana. Que Porque entra senão. com multa, Porque com tudo isso, né? o discurso. Multa, zona azul, publicidade, tudo isso compor o Aliás, fundo. Zona Azul precisa ter maior fiscalização dos parquímetros. Eles vivem quebrados. Então, essa empresa que está fazendo aqui em Mogi, eu nem sei, Estapar, é isso? Estapar, Primeiro que eu já vou vou dar uma bronca na empresa, porque eu não consigo me cadastrar, sei lá o que eu fiz no meu cadastro lá no online, né? A Rícara e a Bruna, todo mundo tentou aqui me cadastrar lá no tal da Estapar, eu não consigo no celular. O sistema é ruim e não dá atendimento para você. Primeiro ponto, tá? Puxando a orelha da Estapar. Vivem quebrados os parquímetros da cidade. Precisa fiscalizar mais essa empresa. Sim, tá? Multar o que tem que multar. Exatamente. Colocar... Então já fica a bronca aí do transporte e dessa mobilidade urbana. Vamos lá, então, ó, multas, Zona Azul, IPVA, tudo isso junto vai fazer um fundo do transporte. Isso. Que vai custear... Publicidade, precisa mexer na lei se Mogi Mais Viva? Mexe. Mogi Mais Viva, mexe, que é do Bertaioli. Que é do Bertaioli. Precisa alterar para que o ônibus possa ter publicidade por fora, ali atrás. Publicidade dentro, muda a lei, adequa a lei ao novo momento. Tá. Certo? Juntar um fundo. Faz um fundo, coloca publicidade dentro do terminal, cria novas receitas, mas não tira do mais pobre, que é quem está andando de ônibus. Certo? Porque você falar que vai tirar o imposto, e eu não estou preocupado com a empresa, certo? A empresa, por si só, todo mundo tem que pagar imposto, mas não é lá que dói é no mais pobre, naquele que vai usar o ônibus. Que quem tirar o ISS das empresas de transporte coletivo, independente de que empresa seja, por que você é contra? Explica para mim. De novo. Vamos lá. De novo, na essência, quem teria que ser o dono do ônibus? A prefeitura. Porque está lá, a obrigação do transporte público é da prefeitura. Tanto é que é uma concessão, né? Exato, ela concede a um terceiro fazer um serviço que é dela. Então, assim, na essência, o que seria, a prefeitura compraria os seus 195 ônibus, certo? E não teria que pagar imposto nenhum, porque é dela mesma, e não existiria imposto para cobrar dela mesma. Por que a prefeitura faz uma concessão? Porque ela entende que pelas amarras que a legislação tem, pela dificuldade de administrar, é mais eficiente e mais barato para a população colocar uma empresa para fazer esse serviço do que ela mesma fazer. Então, no modelo original, na essência da lei, é um serviço da prefeitura. Ela concede para uma empresa fazer. Então, se ela fizesse, ela não cobraria imposto dela mesma. Concorda? Uhum. Quando ela passa isso para a iniciativa privada, porque ela entende que é melhor, mais eficiente, mais barato, todos os princípios que se prevê para se fazer uma concessão. E aí, quando você coloca isso, você teria que olhar isso, a questão do ISS tem que compor esse balanço do preço da passagem. Porque, de novo, a questão que se coloca é o direito de ir e vir, um serviço que é obrigação da prefeitura de prover, de dar transporte público para a população, e tem que fazer o melhor e mais barato possível. A questão do imposto entra neste raciocínio. Não é que eu estou defendendo a empresa, eu estou defendendo o usuário, estou defendendo quem usa o ônibus. É ele que eu estou defendendo. Estou defendendo o trabalhador, o estudante, o empresário que seu funcionário chega de ônibus. É isso que eu estou querendo dizer. E é um raciocínio que parece justo, quando você fala assim, parece justo no primeiro momento. Fala assim, não, tem que cobrar dessa empresa como cobra de qualquer outra. Mais ou menos, porque tem que tratar as questões com mais profundidade. Parece justo você falar assim, olha, a cidade deixou de cobrar 23 milhões de reais em 4, 5 anos porque teve a isenção. Sim, mas só que esses 23 milhões é um subsídio que o município dá para a população mais carente que precisa usar o ônibus. Então, porque é obrigação da cidade, do município, prover transporte. Agora já está anunciado, inclusive pelo prefeito. Porque é uma decisão política. Isso é uma decisão política do prefeito. E isso é claro que é legítimo, ele é o prefeito. Certo? Então, ele já anunciou que vai tirar o ISS. Sim, eu estou dizendo a isenção do ISS. Eu estou dizendo porque eu sou contra, porque ele está penalizando o mais pobre.
Ele não está penalizando a empresa. Ele está penalizando o usuário. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Né? Por quê? Porque quando você você tem o não cobrança do imposto, você está trabalhando com um dos elementos que deveria compor esse fundo, certo? O fundo é IPVA, multa, radar, Zona Azul e o próprio ISS. O ISS é um dos componentes deste bolo que financia o transporte coletivo e a mobilidade urbana. Certo? Então você está tirando das possíveis receitas o próprio ISS. Certo? Não é que você está, mais do que tirar da empresa, você está tirando da manutenção do sistema. Claro que precisa de manutenção dos pontos de ônibus, claro que precisa de manutenção do terminal. Agora, se você olha lá a página da prefeitura, ônibus.mogidascruzes.sp, a própria prefeitura diz que quem financia a isenção de idosos, passe de estudante, é o próprio sistema, é o próprio usuário. Quer dizer, não tá, tem que aperfeiçoar, porque isso daí não é sustentável. Né? Que o próprio usuário pague, financie a isenção de outros usuários. Uhum. Se você pensar nisso como um todo, como um sistema de transporte, né? Como um fundo de transporte, de mobilidade urbana, melhor dizendo, né? Você teria outras receitas que te permitiriam, sim, fazer as manutenções que precisa, os investimentos que precisa, sincronismo de semáforo, que é muito bem-vindo, certo? E parabéns por fazer essa iniciativa. Né? A questão não é o que soma, é o que tira, certo? Claro que tem que ser, é muito bem-vindo que se coloque sincronismo de semáforo. Quanto menos tempo todo mundo estiver no trânsito, melhor para todo mundo, porque você chega mais rápido em casa, no trabalho, no posto de saúde, aonde quiser chegar. Mas a questão é como que você equilibra essa equação, né, financeira, e o que você está dando peso aí. Né? Porque não é justiça social falar, tá vendo esse coronel que ele botou 23 milhões nessas duas empresas aí que estão aí, né? Não é verdade, porque a decisão do município foi, eu tenho uma obrigação constitucional de garantir transporte público à população, e para eu cobrar mais barato, para que essa tarifa chegue num preço mais barato e competitivo para o cidadão, eu estou abrindo mão, estou colocando subsídio para que esse serviço seja oferecido a um preço mais baixo. Vamos tocar no ponto da mobilidade urbana. A gente comentou muito aqui na rádio sobre o trânsito ali na Avenida Lotavaldo Amaruene e a José Meloni, né, da Perimetral, aquele trecho que chega no Luzia de Pinho Melo, que mudou ali, era uma rotatória, virou um cruzamento. Sim. Ficou ótimo ali, na minha opinião. Ficou. E na opinião dos ouvintes. Eu uso ali constantemente. Eu também, eu passo ali quase todos os dias. Eu também, inclusive. Então melhorou muito. Melhorou sem muito dúvida. O trânsito ali, a mobilidade melhorou muito. Então, de parabéns ali, já falei isso mais de uma vez aqui. Então, mas é importante falar que bom que melhorou muito o trânsito ali. E eu acredito que ali também foi um pouco de entender melhor como fazer a mudança na rotatória do Habib's, que vai ser mudada a partir de dezembro, começam as obras. Até perguntei para a secretária, Cristiane Aires, nossa, mas vai começar no Natal? Não, nós vamos começar a movimentação. Não vai ser no Natal, porque como a obra é muito grande, eles vão pelos canteiros primeiro, né? Porque é uma obra grande. Que também é muito bem-vindo. E é bem-vindo porque, assim, aquela rotatória do Habib's, gente, que, na verdade, é a região da Praça Kazuki Mura, né? Porque eu não consigo decorar o nome da praça, eu tenho que ler isso toda vez. Kazuki Mura, porque a gente só fala rotatória do Habib's. O projeto das intervenções... Igual a Praça da Marisa, né? Igual a Praça da Marisa. O Largo do Rosário. O Largo do Rosário é Praça da Marisa. O projeto das intervenções que visa melhorar a fluidez do tráfego, ela vai ser, a partir de agora de dezembro, segundo as informações da própria prefeitura, só não sei o dia que vai começar efetivamente a obra. A atual rotatória será substituída por um complexo viário com cruzamento, novas vias e transposições, facilitando a circulação dos veículos e o transporte coletivo. Vai ser um grande cruzamento que vai ser feito ali na praça do Habib's, né? Na rotatória da Praça Kazuki Mura. O que acontece ali? Ali, a gente sabe que a Nova Mogi Lá cresceu demais, e a região de César de Souza também,
E com essa nova obra que está sendo feita lá, né, não só de toda a estrutura agora é Viva Mogi, né, que É, o Mogi Mais Viva é Viva Mogi. o Eco Mogi, Eco Mais Tietê. Mogi Eco Tietê virou Viva Mogi o nome, né? E ali tem toda a estruturação também desse novo loteamento que está sendo feito pela Alden, que é a Sim, Elbor mais a Companhia Suzano, né? Um projeto antigo que já está liberado ali para ser sim. feito. Ali vão ter novas vias, só que a gente precisa de reestruturação Não, aquele trecho. perfeito. O Eco Mogi, que só mudou de nome agora para Viva Viva Mogi, Mogi. prevê uma nova avenida ali por trás da nova Mogilar, Sim, certo? Onde tem uma rotatória ali no Rio Tietê, sim. certo? Onde tem Perto do uma Parque mão com uma Centenário, pomba ali perto do Parque Centenário, passa uma avenida ali por trás, onde vai ter contorna. um parque, dois na verdade, né? Tem a expansão do Parque Centenário, né? Isso. Depois tem um parque ali perto da Ponte Torta, certo? Isso, do Tem outro rodeio, do no rodeio. Tem outro rodeio. parque novo ali perto da Ponte Torta. Mas ali na rotatória, que é antes do Parque Centenário, ou depois, dependendo da cidade para o bairro é antes, terá uma nova avenida ali, passando por trás da nova Mogilar, Para certo? juntar com a Para juntar perimetral. com a perimetral. Só que, além disso, e que certamente vai desafogar boa parte do trânsito de quem vai para São Paulo, vai pegar a perimetral, também é importante melhorar a rotatória da Praça Kazukimura, nossa famosa Praça do Habib's. É muito correto, se fez várias etapas de melhoria, mas de fato o semáforo com a rotatória com o semáforo melhorou, mas não resolveu por definitivo, né? E outra rotatória que estão reclamando aqui para mim agora é a rotatória do Colégio Brasilis, Em César, em César de Souza, que é um problema que eu passo por ali todo dia, sim, que é a que vai para a UPA do rodeio. isso, sim, Você sai ali da Ricieri José Marcato isso, para pegar a Mogi Guararema, sim, certo? sim. Ali Ou em também está frente congestionado. para Porque ali tem o Brasilis e tem o Objetivo. um pouco antes o objetivo Só que ali está entupindo. sim, também tem ali de fato É outro ponto é nevrálgico que outro não era. menos crítico do Muito que lá na menos. frente na rotatória do Habib's, Muito né? Bem menos. menos, né? Mas em horário de aula, por Sim, exemplo, de pegar os filhos e tudo mais, junta com o trânsito. eu moro em César e passo por essa Você rotatória passa, todo dia. então você sabe. Tanto que eu mudei o carro, né? E dá a volta. E dar a volta e entrar lá na frente, na antiga Sim. Reboulos e tal, para Mas poder lá, tirando a anda perimetral, mais, só que a distância é maior, só que é mais rápido por causa do por trânsito. causa do trânsito. Então, assim, são alguns pontos nevrálgicos. Por Sim. exemplo, vamos lá para Canudos, em Brás Cubas. Estamos tendo problema ali na rotatória do Spani, da Van. Também, tá? É outro que Aquele é um tá. problema antigo Sim, também. porque é difícil de entrar para. Tá muito difícil ali. Sim, ali certamente vai ter que ter uma nova solução, seja temporariamente o semáforo, seja depois a rotatória. As soluções de rotatória que se usou muito em Mogi, elas dão certo quando você tem pouco trânsito, pouco veículo. Né? Com muito veículo, ela não dá conta E aí entra o da natural cruzamento, do né, cruzamento. Romildo? Romildo, como a cidade ela é um ambiente vivo, Não, né? absolutamente vivo, dinâmico, e para cada solução que você traz, aparecem dois novos problemas. Né? Exatamente. Obrigado. E É eu estou natural. estudando mobilidade urbana Aham. desde a época que a gente soube que ia ter aquele novo loteamento lá da Alden, né, que é da Elbor com a Suzano, que a gente acompanha esse grupo crescendo na cidade, e o aumento ali do número de prédios na Vila Nova Mogilar, que foi um boom enorme Sim, ali. sim. Agora, por isso que assim, a mudança na Constituição Federal de 2015, que coloca transporte como um serviço essencial, Essencial. né, traz a necessidade de se criar um novo modelo de mobilidade urbana, É. certo? Porque o que a gente está discutindo aqui em Mogi não é exclusivo de Mogi, Não, toda a cidade. certo? Está todo mundo discutindo essa questão de como que você financia. Do mesmo modo que na saúde está lá previsto 25% da receita própria, você precisa pensar da onde vem o dinheiro, como financiar o transporte público, a mobilidade urbana, né? Que passa por rever modelo de contrato. Esse modelo de contrato por usuário não é sustentável, é preciso modelo por distância, porque você sair
De Jundiapeba para o centro. É uma coisa, da Ponte Grande para o centro é outra, e de lá de Itaiaçupeba para o centro é um terceiro cenário completamente diferente, né? Então você precisa repensar... Pagar pelo... ou pagar por trecho, ou pelo menos o equilíbrio, reestudar, né? Criar bolsões regionais, e você criar mini terminais regionais para você garantir a circulação em alguns lugares, e de lá para pontos de encontro, como ir para o centro, né? E aí vou tocar em 2 pontos nevrálgicos também. Primeiro, que precisa realmente reestruturar o transporte por causa das linhas, né, de transporte. As linhas são muito antigas. A gente estava falando sobre isso. Isso tem que atualizar, né? Sempre. Atualizar sempre, veja, mas não está atualizado. Não, isso tem que, né, atualizar sempre porque há nova dinâmica. Por exemplo, a linha que vai para Biritibuçu, vou dar um exemplo. Né? A linha que vai para Itaiaçupeba, passa por onde e tal. Essa readequação das linhas, né, dos trajetos. Esse é o primeiro ponto. Um dos itens aqui que foi comentado com a secretária de Mobilidade Urbana é tirar os ônibus do centro, o máximo que puder, para desafogar um pouco o centro de Mogi. Se a rota não for necessária, passar pelo centro. Se não for um circular, para o centro. Outro ponto são os Ubers, né, gente? Sim, o Uber e o táxi, né? Táxi, que você não pode também esquecer do táxi. O taxista, sim, que está tendo que se readequar também nesse novo mundo. E o Uber, né, que é essa mobilidade aí urbana do transporte, sim, que você chama pelo aplicativo, sim, que tem 99, tem vários outros. Sim, que a gente fala Uber porque é o nome que vem pra gente, né? Mas assim, isso daí precisa ser readequado também. Eles param em qualquer lugar. Então, eles param em qualquer lugar e também eles têm, de alguma maneira, a gente tem que pensar uma forma deles fazerem parte do sistema. Sim, integração. Integração, né? Não dá para desprezar que eles existem, né? E não vai, é uma coisa que não vai sumir, voltar atrás, né? Não vai mais. É uma realidade do século XXI. E há uma disparidade entre eles e o táxi. Sim, porque o táxi não pode parar em todo lugar. O táxi não pode parar em qualquer lugar, o táxi tem que ter licença especial e custos especiais, paga taxas diferenciadas, o aplicativo não paga nada, né? E para em qualquer lugar. Não estou te dizendo que tem que tirar o aplicativo, não é isso não, mas assim, também não sei a resposta, mas a gente tem que de alguma maneira incluir, né, nesse sistema. E você tem ainda o transporte escolar, que é uma outra categoria também que tem suas obrigações. Certo? Transporte escolar também. Tem suas obrigações, seus custos, né? Sofreu muito na pandemia. Nossa, 2 anos sem trabalhar. Todos 2 anos sem trabalhar, a grande maioria dos pais cancelaram os contratos. Sim. Então por isso que eu insisto que a solução não é um ponto, é repensar o modelo inteiro. Então, criar esse fundo, criar a participação popular nisso tudo. A composição dos conselhos de transporte tem que ser mudada. Tem que ter assento aí para outras pessoas, como o pessoal de bicicleta não tem assento hoje para discutir isso. Ciclistas. Ciclista não participa dessa discussão. E que aumentou muito o ciclista, a importância da bicicleta na mobilidade urbana. Porque o transporte está caro. Não, há uma mudança de conceito. Certo? A importância da bicicleta hoje é completamente diferente de quando eu era menina, andava de bicicleta. A bicicleta hoje é um veículo de transporte e de serviço. Né? Tem o Daniel Roberto, amigo nosso, tem uma empresa de courrier, entrega de mercadorias por bicicleta, que é uma tendência cada vez maior. O próprio aplicativos também usam esse tipo de entrega. Quer dizer, é muito maior, né? E que precisa ser olhado com mais profundidade, sem perda de garantias da população, né? Por isso que eu insisto nessa questão, que parece justiça dizer, vou obrigar essas empresas a pagar. O que você está obrigando é o usuário a pagar, porque esse desequilíbrio vai acontecer. E nós estamos falando, isso é um dos itens de falarmos de cidades inteligentes, né? Sim, que é você colocar, ter essas informações. O exemplo que você deu do semáforo sincronizado, para ele funcionar, a cidade precisa ter sensor em todos os lugares para poder você saber, olha, tem mais trânsito ou não, né? Se uma rua está mais vazia, eu não preciso ficar com o semáforo tanto tempo aberto ou fechado. Isso Fecho uma e abro a outra mais tempo. Inteligente. A mesma raciocínio você pode aplicar aos ônibus, certo? Porque você fala, olha, posso ter rotas dinâmicas, algumas fixas, e alguns ônibus podem ter mudança, ele pode eventualmente fazer uma outra rota se não tem ninguém naquele ponto de ônibus,
certo? O sistema pode redimensionar ou redesenhar, E tirar um pouco do centro tirar congestionado muito da do cidade. centro, o máximo que puder. É E claro isso. que a gente precisaria aí ter a integração leste-oeste de Mogi pelo trem, né? A grande falta que faz nós termos o trem até César de Souza, porque nós teríamos a grande integração de Jundiapeba a César de Souza pelo trem. Então, mas aí não depende da Não, prefeitura, não né? depende É da governo do prefeitura. estado, Sim, né? mas não depende da prefeitura diretamente. Mas é uma pauta que, por exemplo, o Bertaioli bate nessa tecla, o prefeito poderia bater nessa tecla junto, e juntos trabalharem com o governo do estado e a Então, própria concessionária. eles abriram agora tentando de novo uma parceria público-privada para a reforma das estações, Sim, que vai ser em janeiro. sim, A sim. gente só não sabe se vai ter alguém interessado. Sim, porque abriu e não deu Deu zero, deserta. deu Não, zero. não teve ninguém. Mas eu digo, Exatamente. a gente, Eu sei, a mas nossa cidade levar a cresceu ao cidade longo. até César, Sim, o trem até César, sim. seria nossa, Porque aí um alento para você nós. teria um eixo leste-oeste atendido por trem, certo? E você poderia ter muito menor necessidade de usar carro, ônibus, né? E tudo isso integrando com bicicleta, né? Por exemplo, o metrô tem lá o último vagão, determinados horários, você pode bicicleta. botar a bicicleta. A gente Isso não tem mesmo. isso ainda, essa política da bicicleta nos ônibus, por exemplo. Você tem a integração que chama intermodal, né? Eu vou de bicicleta até um certo ponto, aí eu ponho ou deixo a bicicleta no lugar protegido, né? E pego o ônibus. Esta integração a gente precisa pensar, né? Você vê como um item, um assunto, uma mobilidade urbana mexe com toda a cidade. Mexe, porque não à toa o Congresso, o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e os Senadores subiram o transporte para a categoria de direito essencial, né? Direito essencial. O transporte público é direito essencial, como é saúde e educação. Isso não é à toa, isso não é só... Isso é muito recente, né? É de 2015, né? De 2015 que tem essa mudança na Constituição. E essa mudança é profunda. Do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de política pública, é uma mudança muito profunda. Porque você não é só você colocar ônibus, é muito mais do que isso. É pensar a mobilidade urbana e o direito do cidadão de ter a tarifa, como a gente tem aí, num cenário ideal, se a gente conseguisse ter dinheiro federal, pensando num sistema único de transporte, como você tem a saúde de graça, você pensar em chegar um momento de ter o transporte de graça. Esse de graça é no sentido do usuário não pagar diretamente, porque não tem almoço grátis. Então, quando a gente vai na UPA, vai no posto de saúde, aquilo custa. Só que o dinheiro público é separado para garantir que nós tenhamos acesso à saúde, né? Se você pensar no modelo mais amplo, incluindo outras fontes de receita, o ideal é que essa tarifa seja o mais barata possível e para poder garantir que todo mundo tenha acesso ao transporte e possa estudar, trabalhar, ir ao médico, fazer tudo o que tem que fazer. Quero mandar bom dia especial para o Roberto Robinson, Eunice Lima, Amélia Trípoli aqui com a gente, um beijo, Silene Furlan, Stella Sorgon, o Stanley Marcos conosco aqui, bom dia, Nelson Egídio Silva, Marcos Bastos, Carlos Alberto da Silva, Marilei, sei que é de Mogi, põe o assunto é igual em todos os municípios da região. Onde morava uma família, os condomínios estão colocando 200 ou mais sem fiscalização. Eles aproveitam ao máximo o terreno, até as calçadas, diminuindo a mobilidade de carros e pedestres. Ônibus e vans são máfias. As vans de Suzano não pagam nem com dignidade os motoristas, só diárias com punição de gancho sem remuneração. Deve ter muita propina, pois só pune os cidadãos. Quem falou Segundo isso? Carlos Alberto... O Carlos Alberto toca num ponto que... Alberto Celestino, perdão. O Alberto Celestino Alberto toca num Celestino. ponto que me preocupa demais aqui em Mogi. Qual ponto? A possibilidade de abrir para transporte de peroeiro. Nós vimos esse filme, o governo Jundiaí... Eu não acredito nisso. Mas veja, precisa ficar com isso no alerta, no radar de todo mundo. A gente viu isso aqui, o Jundiaí, quando assumiu a prefeitura em 2000, enfrentou a questão do transporte clandestino, teve até morte na época, se você lembra disso. Claro que lembro. O Jundiaí teve coragem de abrir a licitação, abrir a concorrência, né?
foi uma luta, foi um momento dificílimo de Mogi, Estressante, inclusive. muito difícil de Mogi. Tínhamos a crise da Herólis, Peroeiros entrando em Mogi, o Junge entrou, fez um modelo com 2 empresas para garantir o melhor atendimento, e foi um momento muito duro de Mogi, né? Como eu já disse, até pessoas morreram nessa briga de Peroeiros. E esse é um cenário que me preocupa muito, porque também é um discurso que parece justo, não, vamos abrir para autônomos, para as pessoas, tal. E a grande maioria desse transporte não é feito por trabalhadores, por pessoas bem intencionadas. É preciso ficar muito atento a essa possibilidade. Por isso que me preocupa muito essas demonizações das empresas, né? Dizendo, tem que demonizar como se as empresas fossem culpadas. E volto à minha fala, é uma obrigação da prefeitura garantir o transporte público. O Sidney Pereira está aqui. Bom dia, linda Marilei. Acredito que o povo seria beneficiado se abrissem mais concorrência. Liberem outras empresas a explorarem o transporte. Quanto mais empresas, melhor. Você concorda? Em parte eu concordo, mas volto naquele ponto, é repensar o modelo, né? É repensar o modelo como um todo, as fontes de receita. Por exemplo, tem lugares que talvez você possa ter outras integrações, outras formas de transporte, mas com muito critério, com muito cuidado, porque o transporte é um ponto essencial e é um ponto onde, em vários lugares, a gente viu a entrada de crime organizado, de outras coisas que não era transporte. Marinês Soares Costa Neves, trânsito de excelência é direito do cidadão, mas pagamos caro com o serviço sofrível. Observar a falta de qualidade dos pontos de ônibus no início da Mogi Bertioga. Bom dia, Marilei e Romildo. O problema dos pontos de ônibus foi muito tratado aqui na rádio, inclusive, a Marinês, que me acompanha sempre, sabe disso, com a própria secretária Cristiane Aires, que a empresa diz que não vai prestar mais o serviço e abandonou o contrato. E eles estão tendo que fazer outra licitação, inclusive. Licitação. Porque aumentou demais o aço, né? Porque o ponto de ônibus é obrigação da prefeitura, não da concessionária. É da prefeitura. É da prefeitura, né? E a prefeitura não está com empresa agora para fazer ponto de ônibus. Então, assim, só para dividir as coisas, para a gente saber de quem cobra, né? Então, assim, é da prefeitura. Sim. Né? E, de fato, tem que estar, de novo, nesse contexto, porque ter ponto de ônibus é fundamental para você ter qualidade do transporte, para você poder aguardar o ônibus com segurança, né? com proteção. Carlão Serralheiro, bom dia, Marilei e ao Romildo. Ótima semana para vocês. Marinete Sangide Almeida Bruno, bom dia, Marinete. Marinete, essa pergunta é para o prefeito de Itaquá. Ele vai vir aqui, o Eduardo Boigues, está confirmada já a entrevista dele, né? Porque não tem nada a ver com iluminação de Natal, o nosso assunto hoje. Guarda essa pergunta para o dia que vier o prefeito Eduardo Boigues, combinado? Obrigada, tá? Um beijo grande para você. Sergino Pinho, bom dia. Bom dia para você. Sergino. Ademir Souza, sempre com a gente também. Bom dia, Marilei ao Romildo. Se não investir em transporte público de forma sustentável e inteligente para todos, Mogi vai parar em 5 anos com o advento de novos condomínios e investimentos em parques e moradias. Milhares de moradores estão migrando para Mogi, levando em conta que em uma residência há 2 carros. Não há projeto de mobilidade que não contemple um projeto de transporte público que dê conta. Concordo plenamente. E outra coisa, a gente cresceu demais a cidade, né? A gente está crescendo demais. Não, está crescendo. Isso é natural e não assim, não dá para não tem como congelar o crescimento da cidade. Claro, tem o seu plano diretor, fiscalização, isso tem que acontecer, isso é um outro capítulo, certo? Mas você citou o exemplo de condomínios lá de César que estão aprovados, estão com, certo? Vão acontecer. Não, vai entupir César de Souza, vai mudar a cidade. O que precisa é ter a fiscalização, talvez rever as regras de autorização de construção, porque os impactos muitas vezes são minimizados. Assim, o impacto que vai acontecer é pouco. A compensação que é feita não paga a conta do impacto que acontece na cidade, certo? Então precisa a compensação rever. Assim, toda empresa tem que compensar a cidade por uma obra, certo? Exato. Eu entendi o que você falou. Muitas vezes a obra é tão grande que o que eles vão pagar de impacto não vai cobrir o impacto que vai dar na cidade. Exato. É isso? Então, é isso. Por exemplo, eventualmente tinha que fazer obrigação muito mais. Essa avenida quem tinha que fazer era o empreendedor, não o município, né?
Estou dando um exemplo genérico, certo? Mas essa avaliação do custo-benefício talvez precise ser revista, porque é muito bem-vindo o empreendimento, claro que é. Gera emprego, gera moradia, gera uma série de benefícios. Agora, a contrapartida do impacto, a gente precisa ponderar melhor, porque isso também exige mais creche, mais aumento do posto de saúde. Você vê como do foi transporte. importante a aprovação do Mais Mogi Eco Tietê, Sim, que é o Viva Mogi, que o prefeito Caio Cunha pegou essa obra, que já estava liberada pelo Senado, inclusive é um investimento internacional de um banco andino, sim. não é isso? Eu estudei, inclusive, essa Foi obra. eu ajudei a aprovar junto com o falecido Junto com senador Major Olímpio. Major Olímpio, né? o Cláudio Faria Rodrigues, que é o secretário de Planejamento, né, era secretário de Planejamento, né? Era Agora, do Marcos Melo, o secretário Cláudio Rodrigues, a equipe toda lá, Dirceu, todo mundo que trabalhou nisso. Porque o impacto Eu não de- estava nesse momento. Eles trabalharam 2 anos estudando qual seria o projeto que Mogi precisa para criar estrutura para o futuro. Então, Mesmo o Eco porque- Tietê é o primeiro projeto nosso que tem 2 características. A primeira, primeiro empréstimo internacional, que mostra como a cidade está organizada e estruturada. saneada estruturalmente e economicamente. Porque senão você não vem dinheiro de fora. E o segundo aspecto é que foi o primeiro projeto regional de uma região do município pensado de maneira estruturada e integrada. Então é um projeto muito importante para a cidade, feito aí pelo secretário Cláudio, quando era secretário do Marcos Melo, dando continuidade. Ainda bem que o prefeito Caio Cunha não ouviu o vereador Caio Cunha, que o vereador Caio Cunha era contra o projeto. Era contra? Fez projeto de lei para cancelar. Ainda bem que o prefeito não ouviu o vereador nesse caso, né? Porque o projeto é importante para a cidade. Você vê como é e a diferente você ser implantação prefeito de uma cidade, né? né? E pegar um projeto como aquele a 450 milhões? 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares. 450 milhões de reais. De reais. É um E projeto, é um projeto importantíssimo para a cidade, porque vai criar infraestrutura para que aquela região, que é a região de César de Souza, possa ter estrutura para se desenvolver. Porque e não vai virar crescer um caos. demais a partir de agora. Sim, sim. Já vem crescendo, é uma mas vai estrutura. crescer muito mais. A própria paralela Ricieri Marcato, que é uma avenida. Né, Não aguenta mais. não também. aguenta mais. Né? E crescer diferente de se desenvolver. Sim. Porque crescer é de qualquer jeito, desenvolver é estruturado, planejado, sustentável. E a obra já começou. Em parte, sim. Em parte, sim. Em outra parte, eles mexeram um pouco no projeto, tem que licenciar de novo, aí atrasou, né? Daniel Teixeira de Lima, ex-secretário do Verde e Meio Ambiente, lá daqui da prefeitura, ele está em São Paulo, né? Tá na Secretaria de Estado do Meio Ambiente aí. Bem-vindo, Daniel. Assessor do secretário. José Lavoura está aqui com a gente. José Luiz Furtado, bom dia, vereador do PSDB. Ótima semana para você também. Sandra Gutierrez, bom dia para Marisa Meoca. Jaqueline Benevides, bom dia. Marilene, meu querido presidente do PV de Mogi, bom dia, querida. Júlio dia, Castrezana Jaqueline. também está aqui com a gente. Mandar bom dia também para Valéria Azevedo, Neuza Miranda. A Jaqueline Benevides escreveu assim: precisamos de deputados estaduais e federais que queiram fazer por Mogi e saibam como fazer. O poder político é essencial para a conquista de melhorias para o nosso município, seja contra o pedágio ou a favor da ampliação das linhas. Está aqui ela falando. Bom dia, Rodrigo Valverde. Bom dia, São Paulo. Marilei e Romildo. Marilei, pergunta para o Romildo quando ele vai me pagar um café. Bom dia, querido Rodrigo Valverde. Você ficou de tomar um café comigo, acho que 15 dias semana, atrás, né? E sumiu. Né? Saudações são paulinas para o Estou Rodrigo esperando um Valverde. café também quero. Também, Eu quero né? nesse café com você, inclusive, para saber o que está rolando. Um abração, Rodrigo. Né? Obrigada, bom dia, viu? O deputado, né? Pré-candidato a deputado estadual. Mandar um café para ele do Souza Café, né? Mandar bom dia também para a Heloísa Moreira, a Elza do Carmo. Aproveitar, né, para falar. Então, Jaqueline Benevides, segurança pública é uma pauta. Esse é outro capítulo. Nossa, isso aí tem muita coisa para falar de segurança pública. Isso daí dá um programa inteiro, inclusive. Mas eu vou anotar aqui, pode deixar, tá bom? A gente faz lição de casa, né? O Romildo é um bom aluno. É um bom aluno. Aplicado. Ele é aplicado, eu falo, estuda tal assunto, ele estuda tudinho. Andréa Davi está aqui com a gente, um beijo para você. Fabrício Vieira Mamed, bom dia. A Marinete está falando aqui, Marinete lá de Itaquá. Conheço gente que comprou terreno em César de Souza e tem muitos condomínios em Franco. Desenvolvimento. Vai crescer muito César de Souza mesmo.
Então, o crescer, né, Marinete, que é o que a gente está falando, o ponto não é o crescer, o problema é de se desenvolver com sustentabilidade, qualidade de vida, infraestrutura, que é o que a gente tem falado. O César de Souza está enorme, vai crescer muito mais, mas precisa se desenvolver. É isso que a gente está falando. E muita gente está morando em César de Souza. César de Souza é uma delícia de morar. Botujuru, é uma delícia morar ali. Só que precisa se desenvolver. O Rivilon Martins está aqui, a Neide Tomita. Desde o tempo do Junja, eu peço para a Prefeitura um semáforo na rotatória da Van, já que é impossível o pedestre atravessar ali e mesmo de carro é um congestionamento. Você vê, se você pedia na época do Junge, já passou Junge, Bertaioli e Marcos Melo. Quem sabe o Caio Cunha resolve. Mas ele mudou muito, porque não tinha na época do Junge a... Canudos. Exato, a Não Avenida dos tinha. Canudos. Avenida Júlio Simões. Júlio Simões, é. Né, que era Canudos, mas o senhor Júlio Simões, Então, infelizmente, a situação faleceu hoje e virou o nome dele. Então a situação é completamente diferente, né, do que era na época do Junge, exatamente pela nova avenida, né? Então provavelmente ali vai precisar de um cruzamento, ali provavelmente ali vai ter que fazer a semáforos. mesma solução que fez na No rotatória Habib's. da Santa Casa, e vai fazer na Santa Casa não, do SUS, né? Do Luzia de Do Pinho Luzinho Melo. de Pinho Melo, e deve fazer no Habib's. Ali está um problema. Muito provavelmente vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, nesse tipo de intervenção. Exatamente. Luiz Carlos dos Santos, boa semana, meu líder. Abraço do Luquinha Patriota. Ô, Luquinha, tudo de bom, abração. É de Mogi? Luquinha é de Mogi. Legal, bom dia. Mais um pra café você. aí pra ele tomar, hein, Luquinha? Nossa, mas tem muito café, eu também quero É, ir. vamos, Esses cafés vamos, todos. vambora. Você me agenda no café também? Você Tem que tem, ser depois você das tem 10. prioridade, você sabe disso. Gente, obrigada pela participação de todas e todos. Obrigado, O Romildo está Marilene. estudando a cidade, estudando vários pontos que a gente tem falado muito sobre o desenvolvimento das cidades. Cidades inteligentes são bem desenvolvidas, né? Mandar bom dia especial para todas e todos. Obrigada. Obrigado também, Marilene. Ótima semana. Para você e para todo mundo. Muito bom dia.